Vamos lá. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Luiz Maia, do meu lado, o professor Luiz Kerli, e esse é o nosso último momento síncrono da disciplina Economia de Empresas. Estamos aqui concluindo a 10ª semana, com muita felicidade, com muita alegria de ter participado dessa experiência de aprendizagem para todo mundo. Hoje nós temos uma temática que é, para variar, muito interessante. A gente vai comentar um pouquinho sobre vieses cognitivos e arquitetura de escolhas, em particular a expressão nudge, né, o empurrãozinho, que foi a temática aí das aulas que a gente gravou. A gente tem uma surpresa, que é o estudo de caso, né? A gente vai fazer um estudo de caso, comentar sobre uma experiência real e fazer interpretação sob a ótica da teoria que a gente vem discutindo e como que aquilo ali pode ser importante na formação de cada um dos que estão aqui. No final, a gente sempre guarda algum tempo para fazer exercício, mas eu queria começar essa minha fala, antes de passar a bola aqui para o professor Kerli, claro, dando boa noite a todo mundo, mas dizer que a gente tem aqui uma programação nos próximos dias. Então, neste final de semana, a gente vai postar o 10º formulário, 10º questionário, né, para as pessoas responderem, avaliarem as questões que foram discutidas nessa 10ª semana. Ao longo da semana, vocês ainda vão ter mais um tempinho para fechar os últimos questionários. Existe aí uma preocupação em relação àquele questionário extra. A gente provavelmente vai fazer algum ajuste. A gente está vendo lá que, a maneira como o Google corrige as notas, as notas estão ficando mais baixas do que o normal. Deve anunciar algum ajuste ao longo do final de semana ou no início da próxima semana. Mas então, nessa próxima semana, todo mundo vai concluir todos os seus questionários. E ali, para o dia 30, que é a sexta-feira, provavelmente um pouquinho antes, mas ali, até o dia 30, a gente vai mandar por e-mail individual para cada pessoa que participou da disciplina o conjunto de todas as suas avaliações, todas as notas que ele tirou. E aí a pessoa é capaz de tirar a média. A gente pode colocar lá a média também, a média das 8 maiores notas. Se essa pessoa tiver tirado uma média acima de 7, nas 8 melhores notas, parabéns, concluiu com sucesso a nossa disciplina. Quem não tiver concluído isso, aí a gente vai divulgar um último formulário eletrônico, só que dessa vez completamente diferente. Como a gente previu lá no plano de ensino, vão ser 5 questões, vão ser questões abertas, então as pessoas vão escrever aí 2 ou 3 parágrafos sobre um determinado tema, e os temas podem estar envolvendo toda a nossa temática, da disciplina inteira, tá? Mas é com consulta, é individual, obviamente a gente não tem como conferir, né, se as pessoas vão se ajudar ou não, mas a gente gostaria que fosse individual, mas é com consulta e vai ter alguns dias. A pessoa vai fazer a entrega dessa prova final lá no dia 5 de novembro, tá? Então vai ter um final de semana entre a divulgação da prova e o prazo final para submissão das respostas, tá? Tá, então, passar a bola aqui para o Kerli para a gente começar, ele falar um pouquinho sobre as temáticas dessa nossa semana, e aí a gente resgata em seguida o estudo de caso. Boa noite, Kerli. Boa noite. Luiz, é até o dia 4 que a gente termina essa avaliação. Até o dia 4, que é a quarta-feira, né? É o dia que a gente tem aula. Uma no dia 3 e outra no dia 4. Dia 5 é quinta-feira. Pois bem, quer dizer, mais uma vez, agora gravado, dizendo da satisfação de estar terminando o curso. Essa é a nossa última aula síncrona e já discutimos fora da gravação o que aprendemos e não vale a pena estar tomando um tempo precioso nisso. Vamos direto nos temas da nossa aula. Pronto, nós nessa aula de hoje, nessa aula de hoje, nós vamos fazer alguns comentários sobre a aula do vídeo que a gente divulgou no início da semana. E ali nessa aula, na segunda aula especial, a gente está comentando especificamente segundo vídeo, nós apresentamos umas ideias digamos, de como
utilizar a economia comportamental, então usos da economia comportamental, e caímos com um certo detalhe na questão do nudge. Nudge é a palavra inglesa para um pequeno empurrãozinho, mas aquele empurrãozinho de ajuda. Talvez é melhor ver assim o que é a ideia de nudge aí. Ó. Nudge é essa ideia do que o elefantão está fazendo com o elefantinho aí. Quer dizer, você está vendo que ele não está, que na verdade está querendo botar o elefantinho no passo, né? Então é uma boa ideia do que nudge. Nudge é a palavra inglesa, que uma boa tradução seria isso mesmo, um empurrãozinho, uma leve ajuda, uma coisa desse tipo. Em português a gente usa também. A gente não é incomum dizer, não, dê um empurrãozinho assim e tal, no sentido de dê uma ajudazinha também e tal. Então, nudge é isso. Só que nudge é um tipo de política que os economistas comportamentais, especialmente o autor desse livro, o grande economista que vocês já ouviram falar há muito tempo, o Richard Thaler, que é o Prêmio Nobel de Economia de 2017 e o presidente da Associação dos Economistas Americanos, também foi presidente. Então, uma pessoa muito importante, muito bem-humorada, apareceu num grande filme sobre a crise de 2007, 2008, que o Luiz se lembrou o nome, A Grande Aposta, né, Luiz? Em português saiu como A Grande Aposta, em inglês A chama Grande The Aposta, Big Short. The Big Short. Então, foi o Nudge é que com o Sustain, que não é economista e sim do Departamento de Lei, mas nos Estados Unidos o Departamento de Economia e de Lei tem trabalhado muito junto, muito, já faz anos que essa tradição bem-vindo, não é à toa, né? Teoria dos contratos, não é só isso não, é que o pessoal do direito também tem aprendido um bocado de método quantitativo e tudo, quer dizer, tem sido uma simbiose interessante. No Brasil já está acontecendo alguma coisa, já tem alguns livros de economia do direito, economia da lei, já tem cursos nessa área e tal. Mas voltando para o nudge é uma ideia, né? É uma política de criar, dar esses empurrãozinhos na direção, não é na direção de levar você para onde Vê qual é a diferença. Não é levar o empurrado para onde eu quero que ele vá. Não ajudar o empurrado a caminhar na direção que ele quer ir. É uma diferença grande. Então, por exemplo, um exemplo simples, muito, muito simples de nudge seria, por exemplo, nos restaurantes, não pôr o saleiro na mesa. Eu vi, por exemplo, Florianópolis, tem um restaurante que não põe saleiro na mesa e está se tornando uma tradição no Brasil. Você tem que pedir o sal. Não é, não é você ser impedido de comer sal. Você tem o direito até de morrer de comer sal. O No problema é Uruguai que é impedido, você sabe, né, Kelly? eu No sei que Uruguai, eu sei disso que tem alguns lugares que não é proibido, é, proibido, proibido. Mas aqui no Brasil não tem nem sequer uma política. Tem uns restaurantes que estão tendendo a não incentivar o consumidor a começar. Outro NAD também na área de alimentação muito simples seria esse de você pôr pratos menores. Quer dizer, você tem uma empresa, restaurantes, digamos, restaurantes empresariais e tudo, por pratos menores, para que as pessoas comam quantidades menores. Por exemplo, dispor os alimentos, isso também é um tipo de NAD, dispor os alimentos de modo que os alimentos mais saudáveis entrem primeiro na vista do consumidor, os alimentos saudáveis estejam apresentados de uma maneira mais fácil de identificar numa primeira vista. Tudo isso são NADs. Quer dizer, NADs que leva você a se comportar de acordo com o seu interesse. Quer dizer, está supondo que você está interessado em comer comida mais saudável, que você está interessado. Isso não significa que não vai ter a opção de pizzas ou gordura e tal para quem quer comer, que ninguém pode forçar, nem o NAD, que é isso. Tanto é que o NAD usa o Sustain e o Thaler, eles usam uma palavra que é
paternalismo libertário. Libertarian é o nome que se dá para os economistas nos Estados Unidos, principalmente, que são liberais na economia e liberais nos costumes, que no Brasil tem um tipo de liberal agora, que é um liberalismo na economia com os costumes completamente fora das ideias liberais. Por exemplo, proibir aborto, proibir isso, proibir aquilo. Não que eu estou defendendo aborto, que aqui não é o papel, eu tenho minha opinião, ninguém está me perguntando, nem eu estou dando. Mas no Brasil a gente está vendo esse liberalismo, mas nos Estados Unidos tem esses chamados libertarians, que são os economistas que, por exemplo, são a favor da liberação das drogas, que cada pessoa deve decidir se estão ou não, que são contra seguros obrigatórios, que cada pessoa tem que tratar de se segurar. Então, estou dando uma ideia da ação dos economistas libertários. Mas, por outro lado, existe também paternalismo, que é a ideia de querer moldar o comportamento do outro, que você acha que sabe como moldar o comportamento para ele fazer da melhor maneira possível, fazer da maneira melhor possível que você acha que é a melhor maneira. Mas o NAD tem essa questão, é fazer como nós conhecemos os vieses comportamentais, quer dizer, nós nos comportamos muitas vezes contra o nosso interesse, por exemplo, quando eu faço um desconto hiperbólico, por exemplo, quando eu valorizo demais o presente, eu tendo a comer mais do que devia, porque eu só estou interessado no meu prazer de comer nesse momento. E aí, se eu vou ficar mais doente ou gordo, ou vou perder minha forma atlética, mas não, às vezes se você tem um comportamento do tipo de desconto hiperbólico, que não é você, quando eu digo você, inclui a mim, Luiz, e mais os 6 bilhões de habitantes da Terra, quer dizer, nós temos todos esse tipo de comportamento, então são ajudazinhas para dizer, faz o seguinte, não põe prato muito grande não, porque a gente já sabe que a gente tende a fazer esse desconto hiperbólico de acabar comendo mais, embora queira manter a forma, embora queira não engordar, então ajuda e põe um pratinho menor e põe as comidas mais saudáveis a uma primeira vista e coisa e tal. Tudo isso são NAD. Como também é NAD uma empresa criar planos de aposentadoria e oferecer vantagens para que as pessoas assumam aqueles planos, dizer o seguinte, por exemplo, a empresa diz, tá bom, você vai pagar uma prestação alta da aposentadoria, mas durante os 10 primeiros anos, ou os 5 primeiros anos, a empresa vai pagando e você na frente paga. Aí o cara falou, tá bom, não vai descontar 1.000 do meu salário, vai descontar somente 700, mas ele fica devendo 300 à empresa. Quando chegar lá na frente, 10 anos na frente, ele vai dizer, graças a Deus, os caras descontaram aquele dinheiro lá na frente, eu estou devendo agora, mas eu estou com um fundo de aposentadoria, digamos, bem melhor e tal. Então, muitas empresas privadas fazem isso, mesmo no Brasil, criam esses fundos privados. Por exemplo, eu tinha uma grande amiga, uma senhora, quando eu era jovem, quando eu gostava muito dela, porque ela tinha muita experiência, e só tem um problema, que eu queria sair para jantar com ela sempre, e ela dizia, Luiz, não vou não, porque chega no restaurante, vão dizer, aquela velha ali, com aquele rapaz ali, ela está pagando, quem paga sou eu, Nora? Não vou, acabava indo. Mas era uma pessoa que, por exemplo, o marido dela tinha morrido, era de uma empresa isso era em São Paulo, e ela chegava no fim do ano, ficava assim, o que é que eu vou fazer com isso, Luiz? Chegavam cestas de Natal enormes na casa dela. Era uma empresa italiana, chegava cestas, não, Luiz, o que é que eu vou fazer com isso? Você vai comer isso? Eu digo, eu vou comer isso. Tu dá para as pessoas, aí eu não vou comer nada disso. Não era exatamente a comida que eu queria. Eu já tinha minha comida suficiente. Então, as empresas fazem isso. Então, ele tinha um fundo na empresa, ainda ela garantia estou falando dos Estados Unidos, em detalhe, não estou falando do Brasil, garantia o plano de saúde dela e tudo. Então, tudo isso, o cara no começo da carreira vai dizer, quero NAD, isso vai descontar 20% do meu salário. Então, o que seria um NAD? A empresa diz, tá bom, vai descontar 20%, mas só que eu vou te emprestar
10% agora. E tu me paga lá na frente. Aí, lá na frente, ela ia pegando esse dinheiro que ela emprestou, que é um incentivo para o cara aceitar o desconto agora. Quer dizer, é uma forma de diminuir o desconto hiperbólico. Porque o cara, em vez de descontar o 20% do salário dele, está descontando 20%, mas ele está sentindo que só está descontando 10%, embora ele está fazendo uma dívida. Mas é uma dívida lá na frente, pelo desconto hiperbólico, ele também acha que aquilo lá não é tão grande e tal. Então, NAD é isso. Então, esse tipo de política, isso está espalhado no mundo inteiro. É muito comum nos ministérios de saúde, é muito comum nos ministérios de educação, ministério de cidadania, desse tipo de comportamento, que no Brasil, na Bolsa Família do Brasil, eu vi em 2014, 2012, por aí, já tinha políticas de NAD, escritos lá, políticas de NAD, política que era incentivar as pessoas do Bolsa Família, imagine só, a fazer poupança. Pô, como é que o cara pode poupar no Bolsa? Poupa, assim, poupa, poupa. E tinha instrumentos, eles tinham potezinhos de poupança diferentes, com tamanhos diferentes, quer dizer, a poupança que ele queria, a mais importante, o potezinho era maior, para dizer, ó, aqui você tem que botar um pouco mais, aqui você tem que botar um pouco menos, tudo isso é NAD, tudo isso é NAD. Então, vamos mostrar uma seleção muito boa que Luiz Maia fez, políticas de NADs muito interessantes. Eu acho que uma imagem, como dizem os chineses, é melhor do que 1000 palavras. Então, vamos ver imagens de NAD, de política de NAD, vocês compreendem esse aspecto, que o NAD não é para incentivar você a fazer o que eu quero. A política de NAD é incentivar, criar pequenos incentivos baratos e simples, que tem que ter essas características, para que você se comporte conforme o seu interesse. Você não coma mais do que você coma, você não gaste mais do que você gaste, você faça mais ginástica do que você acabaria fazendo se não fosse incentivo. Então, vamos lá. A outra segunda parte da aula é uma parte sobre comportamento moral, consequências moral do comportamento, que é uma parte que Luiz Maia vai apresentar, que já apresentou, eu já ouvi pelo menos 2 vezes ele fazendo essa apresentação, que eu também acho extraordinário. Eis aí uma política de NAD bem simples. Está aí, todo mundo sabe, todos os homens, as mulheres também sabem disso, que o que tem nas casas, e eu vejo as mulheres reclamando, que os homens não têm muito boa pontaria no sanitário, não se preocupam muito com essa pontaria. E aí o cara põe uma mosca lá, ali e diz, ó, como quem está desafiando você a É acertar um na mosca. adesivinho, né? É um Um adesivinho de uma adesivo mosca. É. de uma mosca. Lá no fundo tem aquele adesivozinho de uma mosca, e o cara pode ficar brincando de acertar na mosca, e com isso está submetido a um NAD, quer dizer, o cara está fazendo o que ele gostaria, porque são poucas as pessoas que gostam de deliberadamente sujar um banheiro. O problema é que o cara acaba não se preocupando muito. E a mosca é um NAD, claro, uma política de NAD clara, quer dizer, o cara é não é induzido, o cara dá um empurrãozinho nele para ele sujar menos o banheiro, ter um banheiro mais limpo. As mulheres sabem menos isso, porque os banheiros das mulheres são, claro, mais limpos, mas os homens sabem melhor ainda do que nós estamos falando. E as mulheres em casa sabem. Esse é outro tipo de NAD aqui. Já que você fuma, quer dizer, políticas de NAD, por exemplo, aquelas políticas do cigarro são claramente políticas de NAD. Quando você compra um maço de cigarro hoje que vê lá um cara assim, com o dedo para baixo, dizendo cigarro fuma impotência, cigarro causa câncer, não, cigarro adoece as crianças e tal, e tudo. Aquilo é um tipo de política de NAD. Você não está proibido de fumar. Ninguém está proibindo você de fumar, nem está. Aquilo ali não tem nada, mas está uma forma dizendo. Porque grande parte das pessoas que fuma, grande parte dos fumantes não gostaria de fumar. Então, aquilo ali tem um NAD dizendo, ó, você não deve mesmo fumar, você não deve fumar. As pessoas têm muita estratégia. Eu tenho um amigo que fuma e fuma quase nada. Eu digo a ele, se eu fumasse assim como você, eu não teria nenhum tipo de preocupação. Ele fuma 2, 3 cigarros por dia, fuma quando está relaxado e tal.
Mas ele, imediatamente, ele já tem um papelzinho. Quando ele compra o cigarro, eu acho que ele é meio hipocondríaco, bota o papelzinho aqui para esconder aquela imagem, para evitar o NAD. Ele é comprando e pondo lá. E eu sempre rio, porque ele é um cara hiper racional, e um engenheiro e um empresário muito racional, mas compra o cigarro e bota lá. E todo mundo sabe, né? Luiz, parece que o Luiz sabia que ele riu do. Todo mundo sabe dessa piada que o cara que compra um cigarro e encontra aquele cara com o dedo de cigarro contra em potência, o cara vira e volta pro vendedor. Me dá uma daquela dali de câncer no pulmão e tal, troca por essa aqui. E tal. É muito boa. E por aí vai. Então, isso aqui é claramente o NAD, quer dizer, o cara está mandando você votar. Quem é o melhor jogador? Ronaldinho ou Messi? Então, jogue seu cigarro aqui para você votar aqui, claramente. Ronaldo está. Esse daqui, Ronaldo está ganhando claramente. Ninguém vai contar essa porcaria, né? Mas, visualmente, os fãs de Ronaldo estão claramente jogando os cigarros e evitando de sujar a rua, né? Já que está fumando, mas pelo menos que não suja a rua. Pronto, aqui o caso de NAD clássico. Aqui é o NAD. Não sei, não pode chamar, não. Não estou chamando de NAD, não. Isso aqui é o NAD ao contrário. Como é que pronuncia NAD ao contrário, Luiz? Egdum. Egdum. Pronto, vamos chamar de Egdum. Aqui é o NAD ao contrário. Quer dizer, o restaurante botando um prato enorme para você perder a noção do tamanho do prato, porque o alimento tem muito mais espaço, você não está comendo um prato cheio, né? E aí faz um egg doom para você, digamos assim. Então, isso aqui seria um caso típico de NAD, um prato menor, tem os mesmos alimentos, tem a mesma disposição, só que em quantidades menores. Então, num prato menor, é claramente uma política de nudge. Eu Essa é acho esse outra. aí extraordinário, né, cara? Essa é Estação de muito metrô em Hamburgo, na Alemanha. Hamburgo, muito bonito, assim, muito bonito. Quer dizer, o que o cara fez aqui? Simulou uma pista de atletismo, né? Então, olha bem onde está explícito aí o NAD. O cara não está proibindo você de descer nem de subir na escada rolante. A escada rolante está aí. Os degraus estão ali. O NAD nem está dizendo que você não seja preguiçoso, não está. Não, só está dizendo, brincou com você, quer dizer, levantou seu espírito lúdico, né? E dizer, ó, isso aqui está simulando uma pista de atletismo. Então, ao invés de ir pela escada, vira atleta e sobe aí, em vez de ir pela escada rolante, vira atleta e sobe pela escada. Então, bela política de NAD, belo exemplo de política de NAD, digamos, em política de saúde. Essa daí, Luiz e eu achamos assim um NAD meio pesado, né? É, passou Mas da conta um pouquinho, passou né? da conta um pouquinho. O cara com a sacola plástica, ó, percebe aí, o cara com a sacola plástica, e quando ele põe a mão na sacola, na verdade é o pescoço de uma tartaruga. E está dizendo aí, né, que embalagem de plástico mata. Quer dizer, é um NAD, parece que passou um pouquinho da conta. O NAD gosta mais da sutileza e tal, É. mas isso é uma política de NAD. Então, tem que se lembrar disso. Quer dizer, política de NAD não pode, não tem o intuito de constranger o consumidor, o envolvido, não tem o intuito de forçar. Tem o intuito de fazer o que a palavra diz, dar um empurrãozinho, ajudar a fazer o que você quer fazer. Por exemplo, eu conheço uma história muito bem do quando era tempo de uma certa fruta lá que tinha muito e tal, e uma casa com muitas crianças dizia, mas a fruta, a mãe dizia assim, não tem problema, põe numa bacia em cima da mesa. Isso era um tipo de nudge. Ela não estava dizendo para ninguém comer, nem nada, não. Mas já que as frutas estavam lá e a meninada ia passando ao redor daquela mesa ali, não custava nada pegar uma, não custava nada pegar outra. Era aquilo, essa pessoa estava praticando, fazendo uma política intuitiva e se antecipando 50 anos numa política de nudge. Em vez de perder
as frutas, podia fazer doce, podia fazer conserva, sei lá, mas podia dar aos animais, os outros bichos, mas para os meninos comerem, simplesmente punha numa bacia, numa mesa, no lugar de passagem, isso tinha essa característica, era no lugar de passagem onde os meninos transitavam mais, e daqui a pouco enchia de fruta, daqui a pouco os meninos, um pegava uma, outro pegava outra, um pegava duas, dava um para um, outro, e assim, política de ginásio. Como essa daqui também, dizendo quantas calorias você está gastando ao subir a escada e tal. Mas não está dizendo venha pela escada, não. Está dizendo, tá dando aquele empurrãozinho para você subir a escada. Esse aqui é um nudge para deixar o meio da escada livre, para deixar um espaço de trânsito na escada, né? Em vez de dizer fique do lado da escada, o cara desenha os pés, o lugar. Isso está sendo muito utilizado agora na pandemia, mas ali não é nudge. Ali não é nudge porque você está obrigado a ficar onde está marcado aqueles pés para você ficar ali na fila. Então, não confundir. Isso aqui é nudge. Aquilo lá não é nudge. Por que isso aqui é nudge? Porque isso aqui você não está obrigado a fazer isso aqui. Não há nada que impeça você de ficar no meio da escada. Mas tem essa indução a você ficar nos lados da escada e deixar o meio livre para que as pessoas que estão mais apressadas ou queiram passar uma na frente, tudo tenham o espaço livre. Esse outro seria muito bom agora na pandemia. Está dizendo só que 95% das pessoas não lavam as mãos depois, corretamente, quando sai do banheiro. Não está dizendo nem sequer para você lavar, não está dizendo nada. Está induzindo você a dizer, poxa, a ser mais cuidadoso quando lava as mãos. Então, isso tudo dá uma ideia do que é nudge e dá uma ideia do que é o método da economia comportamental e também da sua utilização na prática. Claro que tem um monte, eu dei um curso sobre aplicação disso em saúde. Pronto, esse livro aqui era o livro básico do curso, que era Rationality in Healthcare. Então, racionalidade nos serviços de saúde. Então, o cara tem um monte de tipo de nudge também em saúde, quer dizer, como fazer, não é para obrigar, para induzir, como é que você faz para o cara tomar uma receita, para tomar uma receita? Muita gente tem esse problema, quer dizer, é uma irracionalidade, gasta dinheiro, gasta tempo, incômodo, vai para o médico, pega a receita e não faz o tratamento. Então, tem um monte de NAD. NAD é uma das áreas que é mais desenvolvida, é nessa área de saúde. Pois bem, a outra parte da aula é sobre questão de ética. E é uma discussão muito boa, eu acho que foi muita felicidade, e aí devemos a Luiz mais uma coisa que devemos no curso, quer dizer, devemos a ele a inclusão dessa parte de ética nesse final de curso de economia de empresa. Geralmente não é um tema típico do curso de economia de empresa, mas como nós decidimos por essa parte final de economia comportamental, e a razão principal é que tanto eu quanto o Luiz eu tenho a impressão que dentro do Departamento de Economia e provavelmente dentro da Rural, quase certamente, somos os dois professores mais interessados em economia comportamental e decidimos por esse final, esse quinto tópico em economia comportamental. Beleza. E dentro desse tópico vimos para essa discussão de ética, o que faz irmos agora para essa parte final do curso, tratando de problemas importantíssimos, que está ficando cada vez mais importante, que é problemas de ética. Então, a gente está o tempo todo vendo nos jornais e no comportamento das empresas e no comportamento nosso, cada vez uma valorização mais do comportamento ético das empresas. Por exemplo, eu
você eu vi agora, por exemplo, coisa simples. Essa moça do Nubank, um cara perguntou a ela por que não tinha negros e ela respondeu uma coisa do tipo, porque não apareceu até o momento tal. Eu sei que a gente tem vários alunos negros, mas não foi nada agressivo, não foi nada, mas foi o suficiente para todo mundo levantar, dizer, peraí, racismo, racismo, e assim não. Então, está se exigindo das empresas, muito do ponto de vista ético. Então, a gente viu o Magazine Luiza oferecer vagas especiais para alunos negros, as universidades oferecendo cotas para alunos do segundo grau, cotas para indígenas, para negros. Então, você pode ser contra, a favor, não estou falando isso. O que eu estou falando é que existe uma pressão no comportamento das empresas derivadas da ética, derivada das mudanças na ética. Há 20 anos atrás, alguém dissesse que ia privilegiar a entrada de índios ou de negros na universidade no Brasil, ia ter uma reação grande. Né? 30 anos, nem pensar. E hoje, não. Quer dizer, começou com mulher, depois essa coisa e agora vem a questão do gênero e a questão do, do sexo, da sexualidade. Quer dizer, basta você ver que há 3 dias atrás o Papa da Igreja Católica, uma igreja, como qualquer igreja, muito conservadora em questão de moral, não faz sentido uma igreja que não preserve esses valores, dizendo que as pessoas poderiam se casar ou se fazer ele constituir família, foi a palavra que ele usou, independente do sexo, que eles eram cristãos e eram filhos de Deus do mesmo jeito e tal. Então, a questão ética está ficando cada vez mais importante nas empresas. Quando a gente estudou a parte quando nós estudamos a parte lá de governança das empresas, nós dissemos, está ficando grande a parte de compliance, está ficando grande, a compliance está se tornando um tema muito importante. Compliance é como as empresas se ajustam à lei, não só à lei, a lei formal, mas também aos valores da sociedade. O Magazine Luiza não está nada mais do que fazendo essa política de compliance, quer dizer, adaptando-se aos valores da sociedade. Embora a gente esteja num período de muito atípico no Brasil, mas pode ficar certo, quer dizer, eu vi o debate ontem nos Estados Unidos e quando o Trump que dizendo dentro aqui desse espaço todinho, eu sou o menos racista de todo, eu nunca fui racista de nenhum tipo e tal, porque hoje você pode até dizer que essa não é a prática dele, sim, mas mesmo não sendo a prática dele, ele não quer se assumir como racista, porque hoje um político assumidamente racista dificilmente não, vai ter que encontrar, se defrontar com muitas barreiras na sociedade. Assim como um político machista, assim como um político que é contra as minorias sexuais e coisas desse tipo. Então, pronto, abrir espaço aqui para Luiz entrar nessa parte final do curso, né, e dizer a ele que foi realmente uma grande ideia essa de terminarmos o nosso curso com essa discussão ética. Legal, meu Beleza? amigo, muito boa. Muito boas colocações. Eu queria pegar esse gancho, né, do nudge, para a gente introduzir a questão da ética. Logo em seguida, a gente vai tentar entender o como que a ética se manifesta na tomada de decisão, e aí a gente vai fazer o estudo de caso. Mas, assim, dentro da discussão toda sobre nudge, né, que o Kerley fez aí um apanhado bem legal, uma interpretação dessas imagens todas, a gente precisa entender que quando alguém se dispõe a desenhar um produto ou a desenhar um processo dentro da organização, ou preparar um determinado acolhimento, recebimento de um cliente dentro da sua loja, dentro do seu restaurante,
Quando você está desenhando, pensando no comportamento de outra pessoa, é preciso que você leve em conta critérios éticos. Então, o nudge, hoje, ele é adotado no mundo inteiro, mas eu achei aqui essa tabela, eu sei que está em inglês, eu vou tentar fazer uma tradução bem rapidinha, assim, dos principais termos para vocês, mas essa tabela eu achei lá na Georgia Tech, uma universidade técnica dos Estados Unidos, e uma boa universidade, e esse autor, esse professor, estava falando assim, bom, qual que é o critério para a gente julgar se uma intervenção ela vai ser considerada eticamente, né, defensável ou se ela é questionável. Então, depois de pensar muito e debater lá com outros colegas, esse cara chegou a essa síntese aí. O nudge, para ele ser considerado ético, ele, primeiro, não pode retirar a autonomia da pessoa, então o Kerry falou aí, se for obrigado, se for constrangedor e tal, você está tentando limitar a autonomia da pessoa. Você não pode colocar a pessoa em algum tipo de risco, né, tem que ter uma segurança, inclusive emocional, né? O exemplo lá da tartaruga, sendo carregada ali pelo pescoço, alguém pode dizer assim, ah, Luiz, tu é muito mole, rapaz, o negócio ali é um desenho, todo mundo vê que é um desenho. Mas eu posso dizer, mas vem cá, e se eu passar com essa sacola do lado de uma criança de 3, 5 anos de idade? Essa imagem não é chocante, ela não é pública, ela não poderia provocar uma reação, né, desproporcional, enfim. E, por último, a questão do bem-estar, né, se aquilo gera um bem-estar ou um mal-estar. Então, como cuidar para que a gente preserve autonomia, segurança e bem-estar? E aí, aqui tem 4 características. Primeiro, o propósito. Segundo, os incentivos. Terceiro, os mecanismos. E o quarto, as qualidades, em geral. Tá? Então, o propósito, você, obviamente, tem que ter o interesse do agente, né, do objeto da sua análise ali, da pessoa, ele tem que ser, o propósito maior tem que ser para ele, não para você. Então, esse primeiro caso aqui já separa o que é manipulação do que é nudge. Você está fazendo algo para que a pessoa tenha uma decisão, não para ganhar dinheiro. Quando o cara faz o prato do restaurante desse tamanhão, ele não está pensando no seu bem. Aquilo não pode ser chamado nudge. É o contrário do nudge, como o Kerley falou aí. O segundo, incentivos, tá? Então, os incentivos, eles, ao desenhar incentivos, a gente precisa entender como que aquilo pode impactar as pessoas, como aquilo pode ser considerado leviano, como que aquilo pode ser considerado insensível do ponto de vista social, né? Então, tem um monte de cuidados que você precisa ter ali. O mecanismo, então, como que ele vai funcionar, se ele vai apelar para a sua emoção, se ele vai apelar para a sua razão, se ele vai apelar para a sua participação, enfim. E, por último, a qualidade em geral, se é transparente, se é honesto, se aquilo ali, de alguma forma, é prejudicial a alguém, ainda que não seja a pessoa que você está mirando. Então, esse tudo dá um apanhado da ideia de que o desenho de políticas públicas, o desenho de processos dentro das organizações e o desenho de serviços para clientes tem muito a ganhar com a economia comportamental nessa filosofia de colocar, né, o seu cliente, o seu empregado no centro da sua decisão e desenhar para que a pessoa tenha conforto, que a pessoa acabe tomando a melhor decisão para si. Mas já que a gente está falando de ética, antes da gente pular logo para um estudo de caso em que o baixo nível ético salta aos olhos, né, que a gente vê uma ação deliberada e muito questionável do ponto de vista ético, a ponto de ser considerado um dos maiores escândalos corporativos da história dos Estados Unidos. Então vamos tentar entender por que é essa história, onde é que está essa bronca toda com a ética? Por que a gente não pode ficar lá com o homem econômico ou homos econômicos e seguir com a nossa vida, tá? Então o exemplo é bem simples. Suponha que por ter participado da nossa disciplina, eu vou distribuir aqui para vocês R$ 100. Então eu vou lá, chamo Camila, chamo Jéssica, Rodrigo, fala aqui, ó, Rodrigo, é o seguinte, você tem R$ 100. É um prêmio que eu e Kelly decidimos, nós vamos dar para você. Você fala, ó, pô, que legal. Aí eu pego e falo assim, não, mas olha, tem uma brincadeira aqui que a gente está fazendo. É assim, como a gente falou muito sobre o comportamento do cérebro, então nós vamos fazer o seguinte, você tem a opção, e dependendo do X que você marcar aqui nesse formulário,
uma das opções vai estar sendo escolhida. Ou você fica com R$ 100, ou você fica com a parte desse dinheiro e essa outra parte nós vamos dar para um outro colega de vocês. Você fala, bom, o normal, a maior parte das pessoas podem falar assim, não, é uma boa ideia e tal, pronto, eu fico com 50. Por que a gente faz isso? A gente pode falar assim, não, peraí, o homem econômico, a racionalidade me diz assim, eu tenho que cuidar do meu interesse. Para mim, melhor seria receber 100. Tá, mas antes de você decidir se você ia ficar com 50, 80, o que você deve estar pensando aí? Pensa assim, como é que a sua resposta mudaria se eu lhe dissesse assim, olha, Rodrigo, a sua opção de ficar com R$ 100, 80, 30, o que for, ninguém vai saber que foi você que escolheu. Eu vou manter o seu nome anônimo. Eu vou dizer, gente, olha, a gente sorteou uma pessoa, ela ganhou, mas ela resolveu ficar com 90 e os outros 10, não, ela resolveu ficar com 50 e tal, mas nós não vamos dizer quem é. Será que a sua opção muda? Bom, pelo menos eu não vou ficar mal na fita com meus colegas se eu escolher mais dinheiro do que eu vou distribuir. Bom, mas enfim, como é que a sua resposta mudaria se em vez de ser R$ 100, um dinheiro que não vai mudar a vida de ninguém, pode gerar ali algum conforto passageiro, mas não vai mudar a vida de ninguém, e se fosse R$ 100.000? Ah, peraí, R$ 100.000 muda a vida de uma pessoa, claro, a pessoa pode comprar uma casa com R$ 100.000, a pessoa pode fazer um curso no exterior, a pessoa pode ajudar outras, enfim, tem um monte. Ah, não, aqui a questão é mais complicada. Quanto que eu posso ficar desses R$ 100.000? Eu devo ficar com tudo? Eu vou distribuir 10 mil? Tá. E como que toda essa história mudaria se ninguém soubesse qual que é a sua opção? Se a pessoa fosse informada da existência do prêmio, não optasse por ficar com tudo, né? Você está livre para ficar com tudo e eu não vou dar a resposta para ninguém. Tá, então, esse tipo de variação que a gente está fazendo no problema aqui, mostra que a decisão altruísta, né, de decidir eu vou compartilhar ou eu não vou compartilhar, é uma decisão de caráter ético. E a gente tem um senso de justiça. A gente se preocupa com o que os outros pensam. A gente, de alguma forma, não quer. A gente, além de nos preocupar com a imagem que nós temos de nós mesmos, a gente também se preocupa com a imagem que outros podem fazer de nós. Então, nós não somos essa criatura tão egoísta assim, descrita lá no livro de microeconomia, que só quer saber de otimizar os seus bens. Nós temos senso de justiça, nós temos um senso de equidade, e tudo isso faz com que a decisão, se ela for desprovida de aspectos morais, ela tende a gerar resultados que vão ser depois socialmente e algumas vezes até legalmente condenáveis, tá? Então, vamos pegar logo um caso emblemático disso. Pessoal, o que vocês estão vendo aí são dois carros de enorme sucesso da Ford. O vermelho lá de cima é o Mustang, e o daqui de baixo é o que nós vamos falar dele. Esse carro, nos Estados Unidos, se chamava Ford Pinto. Então, é o nome Pinto mesmo, pensando o Chicken Little, o galinho, o filhote da galinha. No Brasil, a expressão pinto tem outras conotações. Então, esse carro, quando ele chegou aqui, ele ganhou outro nome. Ele se chamava Corcel. As pessoas que são muito novinhas na nossa sala, Kelly, eu acho que elas nem viram Corcel. Uhum. Talvez o Corcel 2. Mas então, vamos lembrar que nós vamos falar de um caso nos anos 70. O que é os anos 70 para a indústria automobilística? Os anos 70 ainda é o auge da cidade de Detroit. Os Estados Unidos são os maiores produtores de automóveis do mundo. Existe uma concorrência chegando da Ásia. A grande ameaça à indústria automobilística americana são os carros compactos e baratos japoneses, que, embora sejam baratos, eles são extremamente duráveis. Se você conversar até hoje com os americanos, falar assim, qual que é a diferença de um carro japonês para um carro americano? Vai falar assim, não, se eu compro um carro americano, quando passar 10 anos eu não tenho um carro. Se eu compro um carro japonês, quando passar 10 anos eu ainda tenho um carro. É isso que eles pensam, tá? E, de fato, a ameaça
que os japoneses representavam naquela época, no final dos anos 70, início dos anos 80, era quase tão forte quanto hoje a ameaça que a China representa para a liderança dos Estados Unidos. Tem filme de Hollywood falando do medo, do pavor dos americanos de perderem seus empregos para fábricas japonesas que estavam migrando para dentro dos Estados Unidos. Então, existia, sim, uma certa pressão sobre a indústria americana para fazer uma coisa que nunca tinha feito: construir carros compactos e baratos. E que o foco era, não pode ultrapassar $2.000. Então, o carro nessa época, é claro que esse $2.000 hoje, talvez significasse o que hoje seria R$20.000, ou R$18.000, alguma coisa assim. Mas, de toda forma, a indústria americana, e em especial a Ford, conhecia o mercado, eles sabiam qual que era a faixa de preço que os asiáticos estavam chegando para concorrer, e eles, através de estudos de marketing, sabiam que o carro deles não podia custar mais de R$2.000. Então, eles têm um inimigo externo. $2.000. Desculpa, $2.000. Já pensou, R$2.000 é outra coisa. Tá, mas eles tinham um inimigo externo, eles tinham aquela tensão provocada pela ameaça desse inimigo, e eles tinham que tomar alguma decisão, tá? Então, a decisão que eles tomaram, gente, resultou nisso que vocês estão vendo aí. O carro que eles construíram, a partir de determinados tipos de colisão, ele explodia em chamas. E não raras vezes a pessoa que estava dentro não sobrevivia. Aí você fala: peraí, Luiz, essa história não é verdadeira. De onde você tirou essa história? O que é isso, rapaz? Gente, nós estamos nos anos 70. 7 anos depois de toda essa história que eu estou contando para vocês, a indústria americana passou a ser obrigada a fazer testes de colisões antes de vender os carros. Antes não tinha essa legislação. Não existia o que hoje a gente tem de um carro ter que fazer, uma empresa automobilística ter que fazer recall, ter que chamar de volta se descobre lá que um assento pode machucar a mão da pessoa. Não tinha Aqui nós... sequer cinto de segurança, Luiz? Pois é, não tinha cinto de segurança. E o interessante é a gente notar, Kelly, que não era só a indústria que fazia pouco da segurança, as pessoas. Claro. A frase comum era assim: segurança não vende. Os engenheiros tinham isso como lema. Falaram assim: não, meu amigo, que negócio de cinto, que papo de extintor, não, nós precisamos preocupar é do carro ser confiável, ele precisa ser econômico em alguns aspectos e tal. Nem passava pela cabeça dos caras que a prioridade pudesse ser a segurança de quem está caminhando lá naquele carro, tá? Diante desse problema todo, o que os engenheiros, com a participação da liderança máxima daquela organização, o presidente da Ford, os principais diretores, o que esses caras fizeram? Eles fizeram um cálculo de maximização. Eles falaram assim: bom, vamos ver qual que é o custo que nós teríamos para corrigir esse problema. Vamos ver o que acontece com o preço do carro, se a gente for construir o carro para ser, né, mais seguro em relação a isso. Então, colocou os engenheiros para estudar. Os engenheiros foram lá, fizeram um monte de teste, mudaram a posição do tanque de combustível, introduziram placas protetoras e tudo, e falaram: pronto, ó, tá aqui. A gente vai gastar X dólares por carro. Eita, mas então esse carro está começando a subir acima dos 2.000. E aí, como é que a gente vai fazer? Aí alguém teve a bela ideia de falar assim: vem cá, quantos acidentes estão acontecendo? Ah, não, os acidentes acontecem assim, assim, assim. Então vamos fazer uma conta. Quantos por ano? Quantos que a gente vende por ano? Tá. Qual que é o risco de esse carro explodir? Ah, pronto. Então a gente está calculando aqui, conforme os últimos 3 anos, o risco deve ser algo em torno de 0,15, alguma coisa assim. Ah, tá. Então agora vai lá e descubra para mim quantas vezes que as pessoas morrem, descubra quantas vezes que as pessoas só ficam sequeladas e me descubra quanto que os juízes estão dando de indenizações. Perceba, gente, que aqui é aquela hora que você fala assim: opa, agora a gente não está mais apenas fazendo um cálculo. Agora a gente está envolvendo um cálculo baseado na vida dos outros.
Mas os caras não viram isso. Eles fizeram um cálculo e falaram assim, tá aqui, ó, os juízes, na pior das hipóteses, mandam a gente pagar $20 mil se o cara morrer. Se ele não morrer, a gente paga menos que isso, então. Então, vamos fazer a conta pela taxa, qual que é a taxa de regular, o risco que isso acontece, qual a porcentagem, multiplica, pronto, tá mais barato a gente pagar a indenização. Quando esses caras fizeram a decisão de que era mais barato pagar a indenização, o mundo inteiro, hoje, olha para essa questão e fala assim, é a ganância do capitalismo. São pessoas desumanas de uma indústria desumana que quer mastigar o pobre do trabalhador e tal. E as pessoas não se dão conta de que o problema não é apenas a ganância. O problema é muito mais profundo, e daí ele precisar ser discutido numa disciplina sobre economia de empresas. A gente não podia terminar uma disciplina sobre economia de empresas sem falar sobre ética, sob o risco de a gente ser a mesma coisa que a gente critica outras pessoas. A gente critica quando uma empresa toma uma atitude minimamente semelhante ao que a gente está vendo aqui. Então, também, a gente não tem que ficar fazendo poesia sobre a ética. A gente não tem que ficar cantando música sobre a ética. A gente tem que dissecar o que está por trás dessa decisão antiética, que foi o que a gente viu aqui. Então, o que estava por trás? Um monte de engenheiros, que nenhum deles parecia entender a gravidade da questão. Eles tinham um problema técnico para resolver. Ninguém pedia a opinião deles sobre o que deveria fazer. Eles pediam a opinião deles assim: como que eu evito mudando o tanque? Como que eu evito se tiver uma placa? Como que eles propunham aos engenheiros questões técnicas? Então, dependendo de como uma organização está montada, você pode só fazer perguntas para um profissional que trabalha para você, em que você sabe qual é a resposta. Você pode restringir a pergunta e falar assim, meu amigo, eu não quero saber que time você torce, eu não quero saber se você tem religião A, B ou C, eu quero saber quanto custa para reduzir essa probabilidade de chamas, de explosão em chamas, em 90%. É isso, quanto custa? Não quero saber sua opinião, não quero saber o que você pensa, se você vai comprar o nosso carro ou não vai. Então, essa é a primeira questão, a segmentação das decisões dentro da organização. A segunda, esses caras estavam sob pressão, eles estavam sendo atacados por um inimigo externo, eles tinham aquela ideia do nós contra eles. Então, os Estados Unidos observa a chegada dos asiáticos pensando assim, eu estou aqui defendendo o emprego americano. Quem assistiu o debate do Trump com o Biden ontem, ouviu essa frase várias vezes. Os caras estão entrando nessa mesma paranoia aí. Não, nós temos que defender a América, defender America First e tudo mais. Tá. O terceiro ponto. Não havia naquele momento nada nem parecido do que existe hoje em relação à sensibilidade, à segurança. Pelo contrário, existe uma enorme sensibilidade a preço. Tem uma frase para isso, tem um viés cognitivo para isso, né, Kelly? Que chama saliência. Saliência do preço. É um dos grandes problemas que quem quer fazer nudge enfrenta, é assim, não, se eu fizer um produto um pouquinho mais ecológico, custa 2 centavos a mais, 10 centavos a mais, o cliente não compra. Você ia falar alguma coisa, Kelly? Não, é isso mesmo, concordo. É. Tá, então os testes de colisão só tornaram lei 7 anos depois. A explosão era vista como um risco de baixa probabilidade e na maior quantidade das vezes era sempre atribuída ao motorista. O problema aí foi o motorista de trás que veio muito veloz. O fabricante do carro não era diretamente o responsável pelo acidente. Ele estava contribuindo para as condições da gravidade do acidente, mas ele não foi responsável pelo acidente. Outra coisa, o carro, o Pinto, era a única opção que a Ford tinha, não havia, e com essas decisões, os caras conseguiram, eles levaram a ter 500 mortes nesse processo. Gente, olha só, do ponto de vista da ciência,
que a gente está estudando aqui administração, mas a gente está falando de ciência no momento que a gente está falando de psicologia, tá? A psicologia é uma ciência, ela se pauta pelos aspectos científicos. Então, existem profissionais no mundo inteiro hoje estudando esses dois conceitos e fazendo experimento com esses dois conceitos que eu vou mostrar aqui. A primeira é cegueira ética. Você pode falar assim, cegueira é como se você fosse incapaz de enxergar? É exatamente isso. Ninguém pode xingar um cego, falar assim, ó, você é cego aí, tá vendo? Você não viu, derrubou tal coisa. A cegueira não é voluntária. Pois aqui, então, ele está chamando esse termo de cegueira ética, falando assim, olha, cegueira ética é possível de acontecer. Quando, primeiro, a gente tem contextos fortes, e eu vou descrever daqui a pouquinho contextos fortes, e com alguns detalhes. A cegueira ética são circunstâncias em que as pessoas mesmo que tomam decisões, como a que o diretor da Ford, Lee Iacocca, tomou, essas pessoas mesmo, se você for conversar com elas fora daqueles contextos, você vai ver que elas são pessoas boas. Elas têm valores, elas têm valores comunitários, elas fazem doação para a igreja, elas ajudam, enfim. Não é aquela pessoa. Quando ela entra no contexto, ela adquire um comportamento que às vezes viola os seus próprios valores. Eu conheço pessoas que saíram de empresas grandes, de corporação, eu vou falar logo o nome, porque eu nem sei se hoje é do mesmo jeito, tá? Mas o que hoje a gente chama de AB e Embev, no passado eles chamavam aquilo de Brahma, enfim, Antártica e tal. Essas empresas no Brasil, elas têm um histórico e uma reputação de serem empresas extremamente competitivas, que lá dentro é um ambiente de muito baixo nível ético. Eu não sei se isso continua depois, né? Mas enfim. Então tem uma reputação assim. Eu conheço pessoas que escolheram sair dessas empresas. Falaram, não vou trabalhar aqui. Eu conheço pessoas que saíram de empresas telefônicas. Advogados ganhando dinheiro bonito dentro de uma empresa telefônica falam assim, eu não aceito fazer isso, eu sou cliente também, eu acho que o que os caras estão fazendo é um absurdo. Então, eu conheço um caso específico que era quando a Brasil Telecom estava estudando internamente que tipo de técnica ela podia usar para evitar que as pessoas em conexão via Brasil Telecom usassem o Skype. Quer dizer, ameaçada com a entrada do Skype. Tá, e aí é o terceiro ponto. Esse tipo de cegueira ética, ele é parcialmente consciente. A pessoa não tem total consciência. Depois do leite derramado, você chama e fala, olha o que aconteceu. E aí o cara fala assim, nossa, onde é que eu estava com a cabeça? Não é possível e tal. Alguém pode olhar para mim e falar assim, ah, Luiz, você está sendo muito benevolente. Você está querendo arrumar um jeito de tirar a carga sobre esses caras safados. Tá, você pode pensar até desse jeito, tá, gente? Mas o que nós estamos descrevendo aqui é uma coisa real. Acontece sim, as pessoas terem um comportamento na sua vida privada, entrarem dentro da organização, pela sequência de acontecimentos ali dentro, pela divisão de responsabilidades, elas participarem de grandes crimes contra a humanidade. Isso acontece hoje no mundo inteiro e também no Brasil. Tá, então, só para concluir, o que são contextos fortes? São contextos que podem dominar a razão, os valores e as boas intenções. Então, você pode ter contextos situacionais, pressão dos pares, pressão dos seus colegas, pressão da empresa, pressão do tempo, eu preciso tomar uma decisão rápida. Eu posso ter um contexto organizacional, como eu vinha falando aqui, se eu dividir a decisão e ela tiver responsabilidades distintas, o engenheiro da Ford, ele não tem responsabilidade sobre o que a Ford resolveu fazer. A Ford virou para ele e falou assim, meu amigo, sua função aqui é o quê? É engenheiro. Pronto, você vai me dizer quanto custa fazer tal coisa. Eu tomo a decisão, fique tranquilo. Quem vai tomar sou eu. Tá, então, dependendo da forma como você divide a decisão, você pode eliminar da arena de decisão moral pessoas que teriam algo a dizer. E, por fim, contextos institucionais, que é quando a gente está falando instituição aqui no sentido amplo. Quando a gente está falando instituição que não está fechada dentro do muro da empresa. O descaso com a segurança era uma característica dos anos 70. Não era uma característica
da empresa. Se minha filha hoje fosse fazer tudo que eu fiz como garoto, em termos de subir em muro, de brigar no colégio, de jogar pedra não sei aonde e tal, todas as bobagens que eu fiz, hoje eu ia ter que chamá-la e levá-la para o psicólogo. Então, a gente está vivendo num contexto institucional que era completamente diferente. Então, gente, essa é a explicação que a gente queria terminar, e só para não ficar assim num tom completamente pessimista, né, nesse final da nossa disciplina, eu queria fazer um comentário, que a gente vai tentar até colocar aí como vídeo complementar para as pessoas, que é a empresa de seguros, a qual um grande economista comportamental, que eu e Kerli seguimos aí há alguns anos já, chamado Dan Ariely, ele se reuniu a essa empresa de seguros para tentar desenvolver apólices de seguro que fossem um pouquinho mais, digamos assim, sensíveis e tentassem reunir o interesse do segurado com o interesse da empresa. Eu depois vou falar mais sobre isso, vou colocar o vídeo lá, mas só para mencionar, assim, para deixá-los com curiosidade, eles arrumaram uma certa maneira. Luiz, eu gosto Oi. muito desse livro aqui do Dan Ariely, Ah, é. esse título, né? É. A Um verdadeira, estudo sobre. Sim, a verdade honesta sobre a mentira, né? Sobre a sobre a desonestidade, né? mentira. Mostrando todas essas nossas propensões a mentir. Inclusive, que eu já falei na aula, aqui tem vários casos, está todo marcado aqui de casos extraordinários. Tem o Mas doping, o ciclismo, né? sim, tem um monte no. Ora, ah, tem o que eu acho mais curioso é que ele conseguiu digamos, distribuir roupas fakes lá na turma dele, e mostrou que as pessoas que um pouco aleatoriamente que distribuiu as roupas, e as pessoas que aceitaram as roupas fakes, estavam com as roupas fakes, marcas, sabendo que aquelas camisas eram fakes e tal, tendiam a serem mais condescendentes com o comportamento, não era grandemente desonesto, comportamentos um pouco desonestos, né? E mais do que os que não receberam. Quer dizer, tem vários estudos de casos que ele mostra. E esse outro livro também que eu gosto muito, o lado positivo da irracionalidade. Então, é um livro que senta que, quer dizer, a irracionalidade não tem somente esse aspecto que a gente chama de irracional e tal. A racionalidade tem um papel importante no comportamento humano. Não cabe aqui nesses 10 minutos, a gente não pode gastar nenhum tempo com essas discussões, mas realmente são grandes ideias desenvolvidas. Mas você não mostrou ainda a companhia dele, não, Luiz, está na hora. Pois é. Não, eu vou colocar aqui na tela, mas a história é muito curiosa, porque fala um pouquinho sobre a apólice, como é que ela é desenhada, Kelly, enquanto eu vou procurando aqui a imagem. Está falando da apólice de seguro. É, Bom, o que o Dom Ariely fez nesse caso aí foi imaginar que numa companhia de seguro que você paga um prêmio, né? Quando você paga um prêmio, você está fazendo um jogo probabilístico que vai ou não vai receber o seguro. E digamos que uma companhia aposta numa probabilidade e acontece que no final do período, digamos, o número de acidentes, o estudo que toda empresa nessa área tem uma área de atuária, que é uma área de especialidade de cálculo de seguros. Ora, só que quando chega a proposta de Ariely, de Dan Ariely, foi que quando você chegasse no final digamos, do período, de um determinado período da empresa, e visse que o, os acidentes, digamos assim, tem um nome técnico para isso, aconteceram, o sinistro, aconteceu menos do que o previsto. Ao invés disso ir para o enriquecimento da empresa, o contratante do segurado tinha participação nesse lucro extra, digamos assim,
e tinha o direito não de receber de volta o dinheiro que ele pagou, mas de, dentro de uma lista de entidades de caridade, de entidades ligadas à filantropia, ele escolher para quem ele iria doar aquele dinheiro extra, aquele lucro extra que a empresa poderia se apropriar dele. Acho que você pode seguir com mais detalhes, Luiz. Pois é, não, o que eu acho que é interessante é de falar assim, ao assinar a, a apólice, você escolhia qual tipo de caridade que ia ser Uhum. beneficiada com qualquer dinheiro que sobrasse. Então, numa empresa de seguro, você tem lá um fundo que garante o pagamento dos sinistros, existe lá uma estimativa de quanto que aqueles sinistros são, e o que eles fizeram foi fixar a remuneração dos diretores, fixar a remuneração dos sócios e falar assim: qualquer dinheiro a mais que estiver no fundo, que não for necessário para garantir os pagamentos de sinistro, a gente vai distribuir para as instituições de caridade que vocês escolheram. Então, quando você disse lá o seu, não, o meu vai ser para salvar animais abandonados. Não, o meu vai ser para crianças pobres na África, alimentação. Não, o meu vai ser para imunização na América Latina. Então, cada um escolheu uma causa. Aí, o que acontece? A pessoa não quer usufruir, ou não quer acionar a empresa se não for verdade. Né? Teve um caso que ficou muito emblemático, que um sujeito tinha feito o seguro do laptop dele, e aí ele se distanciou, perdeu o laptop, achou que tinha sido roubado, e aí ele fez a reclamação, eu quero meu pagamento. A empresa foi e mandou o cheque. Só que no meio tempo, quando o cheque chegou, ele também achou o laptop dele, não tinha sido roubado. Aí ele entrou em contato com a empresa, falou, olha, eu queria devolver o dinheiro. E aí os caras falaram assim, peraí, mas isso nunca aconteceu. Ninguém nunca devolveu o dinheiro. Não, mas eu quero devolver o dinheiro, porque eu estou com o meu laptop e eu prefiro que esse dinheiro vá lá para as instituições de caridade, ou enfim, que outra pessoa. Então, o próprio segurado começou a trabalhar na mente dele a favor da empresa. Assim, qualquer dinheiro que a empresa ganhar, que não tiver dentro daquilo previsto, eu sei que aquilo vai para uma boa condição. Vai para, de alguma forma, fazer um bem social. Tá, então essa empresa está crescendo muito, não é só isso que ela faz, tá, gente? Vamos ser honestos. Ela faz uma campanha de marketing muito boa, ela faz a contratação ser ridiculamente fácil. Se você apertar 6 ou 7 cliques aqui, você tiver um cartão de crédito e apertar 6 ou 7 cliques, você já tem uma apólice de seguro, ela é válida. Se você tiver que fazer a reclamação de um sinistro, é extremamente simples. Basicamente, os caras acreditam em você, anotam todos os seus dados e te mandam dinheiro. Então, é um modelo que é desafiador para os concorrentes, e eles estão crescendo relativamente rápido. Mas você fez um comentário mais cedo sobre qual que é a sua preocupação Problemas. com um modelo como esse, né, Kerr? E tem um aluno aqui que fez uma pergunta que também tinha levantado de manhã, Henrique, como sempre muito atento, perguntando: e se ocorresse mais acidentes do que o previsto? Seguramente, a gente tinha visto isso já de manhã, essa empresa tem que se preparar para situações que possa cobrir também esse problema de caixa, né? Ele não pode rapar o caixa, ele tem que ter um colchão para as situações onde acontecem mais acidentes do que o previsto. Claro, ninguém está entrando aqui em todos os mecanismos, em todos os detalhes de proteção. Mas tem, pelo menos, esse é um ponto importante que o Henrique está dizendo aí. Ninguém pode achar que ela vai sempre ganhar. Isso não é verdade. Então, ela tem que se preparar para essas situações e não é se preparar, ela tem que pagar esse risco, ela tem que bancar esse risco. Mas tem dois pontos. Tem um ponto que eu falei de manhã que, que era muito, muito importante, que essa empresa ela ia ter uma propensão muito grande dentro da nossa usando o que a gente já aprendeu no nosso curso. O que seria o que deve se esperar nessa empresa? Que
deve aumentar os gastos no trabalho. Ora, se o cara tem um rendimento fixo, essa empresa vai ter que desenvolver políticas e cultura e pressões no sentido de que os seus agentes não queiram aumentar muito os seus gastos no trabalho. Porque se eu já sei que o que eu vou ganhar tá fixado, quem foi que disse que eu não vou querer viajar de primeira classe? Porque, pô, isso aí vai. Independente de que eu vier de primeira classe ou na classe turística, eu vou ganhar a mesma coisa. Por que é que eu não vou querer um carro, mudar de carro todo ano? Porque isso tudo vai para o custo da empresa, tudo isso vai para o custo, depois é que vai virar, digamos, qual é o lucro. Então, seguramente, uma empresa como essa, certamente um cara, o grupo que fez isso, principalmente o Daniele, conhece de economia de empresa tudo e seguramente tem mecanismos para evitar isso aí, porque isso é óbvio. O cara, primeiro ano, segundo ano, oh, pô, estamos fazendo de bobo aqui, por que, que eu não vou viajar de primeira classe? Por que, que agora eu estou viajando de classe turística Não, não, não. Vai sobrar dinheiro sim, mas primeiro eu vou aumentar também meus gastos no trabalho. Esse é um ponto. Usando a nossa teoria, né, do agente principal. Mas essa mesma teoria tem também uma pergunta muito séria para fazer essa empresa. Me diga uma coisa: você, ao fixar os salários, você é capaz de observar o desempenho do agente, né? Porque se o salário dele é fixo, quem lhe garante que ele vai se desempenhar com o máximo interesse? Então, essa empresa também vai ter que desenhar mecanismos, o controle, de modo que possa fixar isso, porque a gente sabe qual é o defeito de se pagar um salário fixo a um executivo, que é o problema de você não poder observar o trabalho dele. Você pagar o trabalho fixo, salário fixo, a quem você observa o trabalho, isso é o normal, isso é o que a gente vê todo dia. Mas se essa empresa fixa que o meu rendimento não tem nada a ver com o desempenho da empresa, não estou dizendo que essa é a regra lá. Se fosse essa regra, seguramente você ia ter problemas sérios de criar incentivos. Como é que você vai fazer esse contrato com esse cara? A gente sabe quais são os instrumentos de pressionar, digamos, ou de criar incentivos. A gente sabe que o contrato tem que ter essas duas partes, ser aceito e criar incentivos para que o cara se comporte segundo o contratado. Onde é que estarão os incentivos? Claro, essa empresa parece claramente basear-se em pontos de ética, de moral e tudo, mas a gente sabe que, como o Luiz falou, que é preciso olhar isso de maneira científica, dizer como é que a gente vai usar esse tipo de pressão moral, esse tipo de pressão ética, para que o cara realmente se esforce, né, a, a fazer isso e tal. Isso não é impossível, porque hoje no futebol você tem salário, bicho, tem tudo mais. Mas não esqueça, o futebol, até pouco tempo atrás, era amador. E era proibido se dar dinheiro a um atleta. E foi uma barreira muito grande você pagar dinheiro aos atletas. Dizia que acabou o futebol agora é negócio, não tem mais alma, não tem nada. Isso não é muito tempo atrás, não. A gente está falando do século. Não, não é não. A gente está falando do século XX. A gente está falando de primeira metade do século XX, primeiro quarto do século XX, quando o futebol apareceu a proposta de pagamento, profissionalização, pô, e isso não, eu já nasci com futebol profissional, mas é possível que vocês tenham visto a reação também que foi a pôr o nome das empresas na camisa dos jogadores. Eu assisti essa reação. Ah, não, quer dizer que eu vou torcer pelo Flamengo e aqui vai estar o nome da Petrobras? Ah, que agora eu estou aqui e a Van, agora o Flamengo e tal. Eu detesto aquele maluco, aquele da Van e vai botar o nome dela na gloriosa camisa do Flamengo. Luiz, na gloriosa camisa verde, esperança do América Mineiro, agora vai botar o nome de uma empresa de distribuidora de gás e por aí vai.
Quer dizer, tem que criar mecanismo, senão, de fato, isso, quando você não tem incentivos, tem que ter mecanismo. O que é que acontecia no esporte amador? Existia aquele sentimento de grupo, né, de grupo extraordinariamente forte, né, do cara, isso aqui é, eu nasci rubro-negro, vou morrer rubro-negro, meu avô é rubro-negro, não, eu dou a vida. O jogador tinha o mesmo espírito do torcedor, até que se dividiu, né, o jogador tem uma área e o torcedor se comporta de outra maneira. O torcedor só pela emoção, poucos torcedores ganham dinheiro com a sua atividade, mas os jogadores todos ganham dinheiro com a atividade. Então, algum mecanismo na empresa de Daniele também vai ter que existir para que, primeiro, que as pessoas dêem o máximo, sabendo que o que ela ganha independe do desempenho, do desempenho, que não vai ser cobrado. Isso é muito complicado. E o segundo ponto é aquele que a gente já falou antes. Todos os dois são. Estou dando só um exemplo do que pode ocorrer de dificuldade numa empresa desse tipo. Mas o fato é que a empresa existe, a empresa é um sucesso. Ninguém quer dizer que empresa nenhuma se tornar anjo. Inclusive, eu tenho, se Luiz me permite, nessa área dele de ética, eu tive Claro. uma discussão, eu queria ouvir os alunos sobre isso. Veja, eu vou defender um ponto que todo mundo, quando eu defendi, falou: ah, não, você está maluco, isso é um negócio. Mas eu vou defender aqui. Por exemplo, eu vi um jogador, ou pelo menos alguém botou aí, um jogador, acho que foi da Holanda, que fez um gol, o time ganhou numa hora lá, mas o jogador não aceitou o gol que ele tinha feito, porque disse que ele havia feito falta, ou tinha sido mão, coisa desse tipo. Ok. Aí todo mundo falou, grande comportamento ético dele e tal e tal. E eu levantei o seguinte problema. Escuta uma coisa. O juiz, do jeito que errou contra ele, poderia errar a favor dele, poderia errar contra ele. Ele poderia ter feito o mesmo gol, super legal, e o juiz ter marcado impedimento. E ele não tinha o que fazer. Ele tinha que aceitar. Então, será que a regra no esporte não seria exatamente essa daqui? Eu cumpro o que o juiz marcar. O problema é do juiz identificar se eu fiz o gol com a mão ou não. Mas eu não vou agora parar o jogo e dizer, não, o meu jogo é com a mão, porque muitas vezes eu posso fazer o gol com o peito e o juiz diz que é a mão e eu perdi a mão. Pronto. Eu defendi essa tese e fui massacrado. A turma voou para cima de você. Que eu era o desastre ético. Eu falei, não. O cara não pode. A minha tese era o seguinte: ele não pode ser jogador e juiz ao mesmo tempo. Se ele vai ser jogador, e juiz resolve o que é legal, o que não é legal. E se ele for juiz, ele não é jogador, ele vai dizer o que é legal, o que é legal. Não, não, não. Ele fez muito bem em não aceitar o gol que o juiz marcou como gol, porque ele disse: não, eu sei que a bola que foi falta, eu sei que foi mão e tal. E eu quero saber a opinião dos alunos sobre isso. Você, se fosse numa situação dessa daí, você aceitaria o gol ou você dizia, é problema do juiz? Você defenderia a minha posição ou a posição de dizer, não, o jogador foi extremamente ético quando não aceitou o gol? O que é que vocês acham? Qual é a opinião de Vamos vocês sobre ver. Cadê, pessoal? Pelo menos no Quero chat ouvir. aí. Quem não quiser abrir a câmera. Oi, Professor, Henrique. isso ocorre muito com o fair play, né? Por exemplo, tem muitos jogadores que isso dá problema, porque tem alguns times que cumprem, outros que não cumprem. Aí gera aqueles que cumprem se sentem injustiçados por aqueles que cumprem, e como eles fazem coisas à margem dos juízes, fica aquela coisa que não tem autoridade, né? Ninguém sabe quem é que Uhum. vai, quem é que manda, que palavra, que vontade vai prevalecer, se é de jogadores, se é de juiz.
Aí vira uma confusão da porra. Eu acho melhor que o juiz siga e o que ele disser tá dito, para não ter esse problema de divergência. Pronto, então Henrique está na minha tese. O problema é o juiz que vai ter que dizer se vale o gol ou não. Meu problema é fazer o gol. O juiz diz se vale ou não vale. Não estou colocando a questão de eu vou quebrar uma perna de um jogador e o juiz tal. Isso aí é outro problema. O problema aí, isso aí é indefensável, completamente indefensável. Você está destruindo a carreira, a saúde de outro, indefensável. Só quer dizer, o cara faz um gol, e ele viu que a bola bateu na mão dele, que essa bola, esse gol não era válido, porque na verdade o gol foi com a mão. Eu quero saber, na opinião de vocês, o cara devia dizer não aceito o gol, ou deixar rolar e dizer, na outra vez também que eu fizer com o peito, e se ele disser que é mão, o que é que eu vou fazer? Eu não tenho nada a fazer. Então, eu Aqui, quero saber a regra ética. Eu não tenho uma opinião formada, eu só defendi essa posição, mas eu mesmo poderia defender o oposto. não, Eu mas quero saber jogando o que é bola, que se você você acha. está no campo, quando você está no campo, organizado no time, tentando vencer, eu acho que é um contexto forte. Eu acho que o cara, os pares vão querer trucidá-lo de fazer aquilo. Eu acho que ele mesmo fala: não, eu não tenho. A função é o sangue quente ali do momento para tentar vencer um jogo. Eu já tive sensação de fazer um gol que a bola resvalou na minha mão. E quando o juiz veio dizer, ou quando os adversários gritaram que tinha sido mão, eu jurava por Deus e por minhas filhas que não tinha tocado na minha mão. Né? Então, assim, eu acho que no calor da hora ali eu tô com a turma de falar, o problema é o juiz. Eu tô fazendo. Porque é muito louvado, foi muito louvado o papel desse jogador holandês e tal. Eu falei, olha, esse negócio aí é complicado, porque ele agora é juiz e jogador ao mesmo tempo. Então, ele tem que É, jogar e fazer o gol. O juiz disse vale ou não vale. Ele pode ter a sorte do juiz validar um gol ilícito, ou pode também ter o azar do juiz invalidar um gol lícito. E ele não pode fazer nada com isso. Agora, eu sei que eu depois comecei a pensar nisso, isso pode criar problemas éticos enormes. Então, eu posso dizer o seguinte: eu faço uma coisa. O meu problema, por exemplo, eu tenho o cara me devolve, vamos imaginar, o cara me devolve um dinheiro a mais num troco. Aí eu posso dizer, não, mas muitas vezes também ele vai me dar dinheiro a menos e eu não posso fazer mais nada, porque ele tal. Mas aí eu não saberia. Quer dizer, eu não sei o que é isso, eu só estou dizendo, os problemas éticos não são fáceis. Não são fáceis. Professor, mas nesse Pois caso não. aí, por exemplo, a lei obriga você a devolver o dinheiro que você recebe a mais. Mas no campo de futebol, a regra do futebol não obriga o jogador a assumir seu erro, não. Tá na própria regra, já no contrato deles. Quando ele entra em campo, ele já sabe que já foi estabelecido. Então todo mundo segue aquele padrão de regra, né? eu gosto da solução americana, Henrique. A solução americana é assim: você chama o cara e fala, a bola tocou em você, você fez, o gol foi legítimo? Aí o cara diz o que ele acha. Aí depois você vai lá e confere. Se ele estiver mentindo, você lasca ele. Nos Estados Unidos, o sistema jurídico americano funciona assim. Sim. Primeira etapa da justiça, audiência com o juiz. Você chega na frente do juiz, o juiz fala assim, você é culpado ou você é inocente? Se você disser que você é culpado, você pode discutir qual que é o tamanho da culpa, você pode até sair dali sem punição nenhuma. Agora, se você disser que é inocente e os caras provarem que você é culpado, a sua pena dobra. Eu gosto dessa solução, mas no campo de futebol eu acho que não ia dar certo, não. Ia ter gente demais expulsa, cara. Mas o futebol americano tem um negócio também parecido com isso, que é assim, se o juiz tiver marcado uma coisa, aí o técnico tem uma toalhinha, ele joga a toalha no campo. Aí o técnico está desafiando a marcação do juiz. Aí o juiz para tudo, vai lá e revê a jogada na câmera. Se o cara tiver certo, o juiz volta atrás e o técnico pega a toalhinha dele de volta. Se o técnico tiver jogado a toalha sem razão, ele não tem mais a toalha.
Ele vai ter o resto do jogo agora sem poder mais desafiar o juiz. Sem Então, poder parar o jogo. sem poder parar o jogo, o tempo correr e tudo mais. Mas então, assim, tem uma punição se você usar a sua prerrogativa de questionar o juiz de maneira, digamos assim, leviana, né? Mas é esse espírito Luiz, está chegando a americano. hora, Luiz. Está chegando a hora de agradecer aí esses alunos por É. esse tempo todo, Pois é. por essas aulas todas, por 10 semanas, não é brincadeira, no meio de tanta aula. E eu sou gratíssimo a todos. Sei que eu e Luiz, a gente andou levando isso. O Luiz, quando foi quem propôs dar esse curso em comum, e usou uma expressão que eu fiquei alerta o tempo todo. Falou, pô, mas a gente também pode se divertir um pouco com esse negócio. A gente não sabe muito bem como é que isso funciona, mas a gente pode também tentar se divertir um pouco com isso. E aconteceu também. Conversando agora no grupo dos professores, um professor de economia dizendo, alguns deles dizendo que é terrível, que tá todo mundo esgotado e tal. Eu não estou dizendo que não dá trabalho. Se divertir não significa dizer que não dá trabalho, que muito trabalho. Dá muito mais trabalho do que dar um curso presencial. Isso não tem dúvida nenhuma. Muito, muito mais trabalho do que dar um curso presencial. Mas eu diria que Luiz tinha razão. Foi muito. Acho que a diversão também, a diversão veio também do desafio, né? Havia um desafio e você ia enfrentando e vendo e gostando daquele desafio, e como todo desafio tem essa parte motivante. Se não fosse se divertindo, mas pelo menos era muito motivante dizer, pô, como é que vai ser esse negócio? Como é que vai rolar? O timing, por exemplo. O timing. Como é que a gente sabe, quer dizer, numa aula presencial, é muito mais fácil controlar o timing por uma razão simples, que numa presencial, o ritmo da aula se acelera, o professor diz assim, peraí, o tempo está acabando, não, vai lá. No começo ele pode tal, mas preste atenção, nesse nosso curso o ritmo é muito mais constante. Muito, muito mais constante. Então, eu agradeço demais a todos por essas 10 semanas desses encontros aqui. Passar um mês sem encontros, porque daqui no final de novembro vão começar novos encontros. Para mim foi extraordinário estabelecer esses marcadores, de saber que na terça tinha que marcar, na segunda tinha aula, na quarta tinha, na sexta tinha de manhã, tinha de noite. Quer dizer, nessa pandemia, pôr esses marcadores aí, para mim foi extraordinário. Luiz, como eu, também tomou aulas com hora marcada nesse período, porque a gente não entrar naquele fenômeno que o brilhante compositor Caetano Veloso detectou, que foi ninguém tem tempo para nada na pandemia, quer dizer. E a minha conclusão foi, a gente não tem tempo porque o tempo está desestruturado. Então, esse curso serviu, primeiro, como motivação, para ver o que é que acontece, serviu para estruturar o nosso tempo, serviu para ter esse contato todos com vocês, e eu digo que Luiz tem razão, serviu também para a gente se divertir um pouco com tudo isso. Então, obrigadíssimo a todos, e digo que vamos não, eu vou oferecer o curso isolado, sozinho, no próximo semestre. É claro que não vou poder oferecer um curso tão bom quanto esse, que teve que contar com a participação de Luiz Maia. Mas nós vamos oferecer esse curso no próximo semestre também para a economia. Então, se alguém se inscreveu e algum conhecido aluno que se inscreveu e por qualquer razão saiu, diga, avise que... é claro que a coordenação vai avisar também, que vai ter oferta de economia de empresas nesse outro semestre, nesse segundo semestre virtual. E obrigadíssimo a todos, e um agradecimento especialíssimo a Luiz Maia por todas as ideias, por todo o incentivo, pelo apoio na parte de mídia e tudo mais. Obrigadíssimo a todos. Então, boa noite, bom fim de semana. E Luiz Maia, mais uma vez, obrigado aí por todo esse processo. O processo é a sua especialidade, então foi um belo processo.
Maravilha, meu amigo. A satisfação, a alegria, o prazer foi todo meu também. Muito obrigado. Foi mais do que isso, foi uma honra também dividir contigo esse desafio dentro do que a universidade está passando, né? E assim, a gente se divertiu mesmo. Eu vou levar bons momentos de risada, muito felizes nesses momentos. Quero agradecer todo mundo. E só para terminar, que já são 8h20, nós precisamos terminar na hora. Só rapidamente falar, gente, até o dia 30, ou seja, até sexta-feira que vem, não hesitem em tirar dúvida, não hesitem em mandar e-mail, não hesitem de nos contactar pelo WhatsApp. A gente está aí, de 30 em diante, aí é a prova final, mas até lá, não hesitem em nos procurar e, por favor, não deixem de participar lá da avaliação do curso que vai circular na próxima semana. Obrigado Espera a também. lista de exercício, que também os fins de semana sempre são usados para preparar a lista de exercício. Então, fim de semana ou segunda-feira, no máximo, tem lista de exercício, a última, a 10ª lista. Obrigadíssimo a todos e boa noite. Obrigado, meu amigo. Um abraço aí. Valeu, Kerly. Valeu todos. Abraços. Tchau, tchau, gente.